Receita Federal abre a consulta do quarto lote de restituição do imposto de renda deste ano. O plenário do Senado começa amanhã a analisar a reforma da Previdência. As duas propostas de emenda à Constituição que tratam do tema trarão a primeira sessão de discussão. Veja hoje como foi o desfile da Independência em Curitiba, um dos mais tradicionais do país. E se o sábado foi de feriado, muita gente procurou pela Ilha do Mel, um dos principais cartões postais do Brasil, para descansar. Nós vamos mostrar o movimento por lá neste final de semana. E falando em fim de semana, nós acompanhamos o sábado e o domingo também em Trindade, onde houveram muitas atividades, viu? E acompanhe a visita da imagem peregrina ao Ralhão de Franca, em São Paulo. A visita já é tradicional por lá e o padre Robson de Oliveira, reitor do Santuário Basílica do Pai, acompanhou a imagem. Essas e outras informações agora no JBN. Olá, uma boa noite para você. Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019. Está começando mais um JBN para todo o país. Olha, a Receita Federal abriu hoje, às 9 horas da manhã, as consultas ao quarto lote de restituição do imposto de renda deste ano. Este lote também inclui as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Serão contemplados desta vez 2.800.000 contribuintes, totalizando 3.500.000 reais. O pagamento será feito no dia 16 de setembro e será corrigido em 3,08%, de acordo com a remuneração da Selic entre maio e setembro deste ano. As consultas podem ser feitas, portanto, pela página da Receita Federal na internet. O endereço é o servicos.receita.fazenda.gov.br. Existe também um aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações do imposto e a situação cadastral no CPF diretamente nas bases de dados da Receita Federal. Pelo telefone, basta ligar no Receita Fone. O número é 146. Já pelo computador, basta digitar o número do CPF, apenas os números, a data de nascimento, os caracteres de verificação e clicar em consultar no site então da Receita. A Receita também lembra que é possível checar se a declaração foi processada e se ela já estiver na fila de pagamentos, se as informações prestadas estão coerentes com o banco de dados da Receita, indicando que a declaração a princípio não tem pendências. Vale destacar que a Receita Federal tem até 5 anos para pedir esclarecimentos sobre as declarações. A verificação pode ser feita pelo serviço Meu Imposto de Renda da Receita Federal. E para isso é preciso gerar um código de acesso a partir do número do CPF, da data de nascimento e recibos de entrega das 2 últimas declarações. Os próximos lotes de restituição do imposto de renda neste ano estão previstos para 15 de outubro, o 5º lote, 18 de novembro, o 6º lote e 16 de dezembro, o 7º lote. O plenário do Senado começa amanhã a analisar a reforma da Previdência Social. As duas propostas de emendas à Constituição que tratam do tema terão a primeira sessão de discussão. E a principal delas, a PEC de número 6, pode ser votada ainda durante esta semana. A proposta traz novas regras para o acesso à aposentadoria e pensões, além do cálculo do benefício para as alíquotas de contribuição. Também contém regras de transição para trabalhadores em atividade. Uma série de mudanças propostas pelos senadores no texto original foi compilada em um segundo texto chamado de PEC paralela. Entre os seus dispositivos estão a inclusão de estados e municípios, novas receitas para a Previdência e ainda uma revisão das intervenções da PEC original sobre os benefícios assistenciais. Os 2 textos estão prontos para ser votados em primeiro turno. Antes da sessão deliberativa, o plenário terá uma sessão especial para discutir a reforma com a presença de economistas, acadêmicos e do secretário especial do Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, corre atrás de um acordo para que a primeira votação seja realizada na próxima quarta-feira,
quinta-feira, dia 11. Caso não haja o acordo, a proposta seguirá para os prazos regimentais. Deverá ser discutida por 5 sessões e só depois disso seguirá para a votação. A PEC paralela caminhará junto com o texto principal até ser votada em primeiro turno e depois deverá voltar à CCJ para que possa receber novas emendas. A ideia é que a PEC principal não seja mais alterada. Caso ela seja aprovada pelo Senado, já poderá ser transformada em emenda constitucional. A PEC paralela ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Até agora, a reforma já passou pelos seguintes pontos. No dia 8 de agosto, foi lido em plenário o texto aprovado na Câmara dos Deputados. Em seguida, foi encaminhado para a CCJ e foi designado como relator o senador Tasso Gereissati. No dia 14 de agosto, foram definidas as audiências públicas para debater a reforma. Entre os dias 19 e 22 foram realizadas as audiências públicas. No dia 28 de agosto, foi apresentado para a CCJ o relatório preliminar e pedido de vista da matéria. No dia 4 de setembro, o texto foi aprovado pela CCJ. E agora, ainda falta acontecer em setembro as 5 sessões de discussões antes da votação em primeiro turno. No final de setembro ou outubro, que pode variar dependendo de quando ocorrer a votação em primeiro turno, 5 dias depois da primeira votação e 3 sessões de discussão, é realizado o segundo turno. Se aprovada, a PEC segue para a promulgação em sessão conjunta do Congresso Nacional. Se for alterada, volta para a Câmara dos Deputados. Se rejeitado, o texto será arquivado. Muito bem, nós vamos agora para o intervalo e a seguir você verá que o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória que desobriga as administrações públicas de anunciar em jornais impressos os atos oficiais. Agora tudo pode ser feito na internet. Nós já voltamos com os detalhes. Em 2004 nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP. E veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Muito bem, estamos de volta com o JBN de hoje. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acaba de assinar uma medida provisória que foi publicada hoje no Diário Oficial da União, que acaba com a obrigação da publicação dos atos e instrumentos de procedimentos de licitação da administração pública em jornais impressos. O texto da medida abrange a União, os estados, além dos municípios, e altera dispositivos da Lei de Licitações, de Pregões, de Parcerias Público-Privadas e a do Regime Diferenciado de Contratações Públicas. As alterações incluem avisos de resumos de editais de concorrência, tomadas de preços, concursos e leilões. Antes da medida passar a valer, a lei determinava que os atos deveriam ser publicados com antecedência, uma vez em jornal diário de grande circulação no estado e, se houvesse, em jornal de circulação no município ou na região onde será realizada a obra. Com a medida, a convocação de interessados em participar de pregões para aquisição de bens e serviços deixa de ter de ser publicada em veículo de imprensa. O último artigo do texto da medida determina que a exigência da publicação pela Administração Pública Federal de seus atos em jornais impressos considera-se atendida com a divulgação de atos em site oficial e no Diário Oficial da União. De acordo com o Palácio do Planalto, a atual obrigatoriedade, ou seja, a publicação dos atos em veículos impressos, se revela obsoleta e representa gasto adicional para a administração, que atualmente se encontra em grave desequilíbrio fiscal.
Sábado foi feriado da Independência do Brasil e Curitiba, a capital do Paraná, apresentou o tradicional desfile com a presença de estudantes, funcionários públicos e as Forças Armadas. Aproximadamente 20 mil pessoas acompanharam neste sábado, em Curitiba, o desfile cívico-militar que comemorou os 197 anos da proclamação da independência, segundo estimativas da Polícia Militar do Paraná. Entre estudantes de escolas municipais e estaduais, setores da sociedade civil e representantes das Forças Armadas e de Segurança, cerca de 3 mil pessoas marcharam no desfile, que também contou com a apresentação de carros históricos, veículos militares e aeronaves das polícias civil e militar. É uma tradição, né, importantíssima para o país. Eu acredito que esse ano as pessoas estão começando a querer fortalecer novamente o nosso patriotismo, né, que é resgatar esse patriotismo tão importante para todos nós. O governador Ratinho Júnior disse também que eventos como este servem para reafirmar o patriotismo dos brasileiros. Patriota todos nós somos, né? A população sempre foi, nunca deixou de ser. Eu acho que o ato simbólico desses eventos, né, como o exemplo de 7 de setembro, ele revive isso, né? Ele fortalece cada vez mais. Então, eu acho que o país está com essa consciência da importância de fortalecer o verde e amarelo. Então, é muito importante, em especial para inspirar as novas gerações, né? As criançadinhas, poder entender todo esse processo, porque isso valoriza muito o nosso país. O desfile foi organizado pelo governo do estado e pela 5ª Divisão de Exército. As atividades começaram com a revista das tropas militares. Em seguida, iniciou o desfile cívico, aberto pela Liga da Defesa Nacional e com a participação de 6 escolas municipais, 3 estaduais e 14 entidades civis. Na sequência, houve a apresentação militar com desfile do Exército, Marinha e Aeronáutica, também das unidades da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Bombeiros. Alunos do Colégio da Polícia Militar do Paraná e da Academia Policial Militar do Guatupê também participaram. A comemoração dos nossos 197 anos de independência é a demonstração da brasilidade e de dar um viva ao povo brasileiro e essa brava gente. É um momento também que nós brasileiros temos que nos unir para melhorar a nossa pátria, uma pátria livre, uma pátria com justiça, uma pátria com paz. Então, para que isso possa acontecer, a sociedade civil organizada, ela tem que estar integrada com todos nós. Tirando as diferenças, temos que deixar a diferença de lado e unindo uma pauta positiva para que o nosso Brasil possa crescer cada vez mais e mostrar ao mundo a importância de ser brasileiro. E olha, um dos principais pontos turísticos do Brasil, a Ilha do Mel, que fica no litoral paranaense, foi uma das opções neste feriado da Independência. A Bruna Letícia foi conferir a movimentação por lá. Agito ou tranquilidade e sossego? Ficou em dúvida do que fazer nesse feriadão do dia 7 de setembro? A gente escolheu direto a Ilha do Mel, não teve dúvida no destino, foi bem bacana. A gente está aqui contemplando a natureza e curtindo, vendo a galera, assim, a gente ainda não sabe o que vai acontecer depois, sabe? Tá um pouco frio ainda, mas a gente tá aqui, a gente chegou, almoçou e estamos aqui de boa, curtindo. É a primeira vez na Ilha do Mel. Nós pensamos já vir diretamente para a Ilha do Mel mesmo, porque é o lugar que mais enche de pessoas, né? Como todos os anos, a Ilha do Mel foi o destino de muita gente nesse feriado. Mas segundo a gerente desta pousada, o mesmo feriado do último ano atraiu mais pessoas à ilha. Em função de ter caído num sábado, o feriado não se torna um feriado assim muito lotado, né? Mas embora tenha caído num sábado, ele acabou surpreendendo mesmo. O pessoal acabou descendo, mesmo com a previsão do tempo. Todo mundo ficou meio que aguardando nessa semana o tempo mudar, tal, mas no geral, assim, ele acabou surpreendendo. O tempo nublado não afastou os mais corajosos de entrar no mar. O simples fato de colocar os pés dentro d'água já foi suficiente. Hoje não deu para entrar na água, tá meio friozinho, mas deu pelo menos para molhar o pé aqui. Se unir com os amigos e curtir um som foi o que esse grupo escolheu para o sábado. Sempre a gente está nessa roda de amigo aqui, bebendo, curtindo com toda a galera, não tem melhor que isso. Tocando violão sempre. Quem aproveitou mais um feriado para fazer um din-din foi a dona Esther, moradora da ilha há mais de 50 anos. Antes era melhor, mas tá bom. Não podemos reclamar, né? O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada, né?
É isso mesmo, falou tudo, né? Olha, a Catedral Diocesana Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá vai comemorar em breve a programação religiosa da celebração da Santa. O dia 7 de outubro é marcado pelo dia dela, que é a padroeira da cidade. Momento de representatividade e exposição da fé. A festa de abertura de Nossa Senhora do Rosário se aproxima. É realizada anualmente e reúne inúmeros fiéis. A programação religiosa terá início no dia 28 de setembro e segue até o dia 7 de outubro, dia da padroeira de Paranaguá. Em Paranaguá, a primeira devoção foi a Nossa Senhora do Santíssimo Rosário. Há mais de 300 anos, o povo parnanguara se reúne no dia 7 de outubro para celebrar a padroeira municipal. Serão 10 dias de muita religiosidade e de devoção. Do dia 28 ao dia 6, todas as noites, às 19h30, será realizado o novenário. Junto com a programação festiva religiosa, aos finais de semana, acontece a quermesse após a Santa Missa. Dia 29 de setembro, domingo, às 14 horas, acontece o show de prêmios. Dia 6, após a missa, das 10, terá um churrasco festivo. Dia 7, dia da padroeira, a Santa Missa terá início às 18h30 e seguida de procissão. O padre fala sobre a expectativa da festa religiosa. A expectativa é que seja de novo um momento importante para a comunidade de fé, né? Onde nós podemos olhar para a nossa história, sermos gratos a Deus por tudo aquilo que realizou na nossa cidade de Paranaguá, olharmos para a nossa família, orarmos para a nossa cidade e pedirmos a Deus sabedoria para que sejamos um povo de fato unido, preocupado com o bem-estar de todos, né? Pessoas que busquem o bem. Eu acho que essa é a mensagem que a Virgem Maria nos traz, né? Ele ainda faz um convite à população parnanguara. Venham todos para a nossa catedral, do dia 28 de setembro ao dia 7 de outubro. Nós estaremos aqui vos esperando. Nós também temos um momento novo, né, que a gente chama de cartões dos festeiros, onde você recebe um envelope e você traz uma contribuição para a manutenção da comunidade. Então, quem quiser colaborar já agora, sendo festeiro, nós temos na nossa secretaria paroquial e também durante as missas a entrega do envelope. Você leva para casa, você preenche o seu nome, seu endereço e durante o novenário você vai estar concorrendo a prêmios e também a imagens de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário. Olha, não somente a população parnanguara, mas de toda a região do litoral do Paraná, do estado e do país também está convidado aí, né? Está convidada a participar da festa de Nossa Senhora do Rosário, a padroeira de Paranaguá, cidade tão importante, sobretudo com relação à economia do nosso país, por abrigar aí um dos maiores portos da América do Sul. Bom, agora a gente vai para mais um intervalo comercial e na volta você verá a visita da imagem do Divino Pai Eterno no Ralhel de Franca, em São Paulo, que aconteceu neste final de semana. É rápido, viu? Nós já voltamos, não saia daí. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Muito bem, estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanha de norte a sul do país. Olha, em Morretes, o município histórico do litoral do Paraná, esteve neste final de semana aí, o município, na verdade, neste final de semana, foi marcado por mais um aniversário da Nossa Senhora do Porto, viu? A Adriana Lopes foi até lá para acompanhar os festejos para a gente. Nascida e criada em Morretes, a Dona Maria sempre esteve presente na parte religiosa da cidade. Devota de Nossa Senhora do Porto, ela conta que, movida pela fé, pediu a santa em oração pela saúde da filha e teve a graça atendida.
Aí eu disse, Fernanda, vamos pedir que agora ela está passando no corredor da igreja. Vamos fazer esse pedido, que você sare, Fernanda, que seja curada dessa doença, né? Aí ficamos ali, né? Pedindo a Deus, rezando. E olha, já faz 15 anos que recebi essa graça. Em comemoração ao dia 8 de setembro, data que marca o dia de Nossa Senhora do Porto, vários fiéis saíram em carreata pelas ruas de Morretes e levaram a imagem até o santuário, na área central da cidade, onde era aguardada com expectativa. É um momento de união do povo, uma ação de graça que nós temos que celebrar com Nossa Senhora, um momento de oração, unindo todas as comunidades do município. E acho que o povo tem uma crença muito grande com Nossa Senhora aqui em Morretes, Nossa Senhora do Porto. Qual que é o seu sentimento hoje aqui? Meu Deus, de muita alegria, muita fé, onde reúne todo esse povo. E a gente faz parte todos os anos, assim, acho que leva tudo isso é a fé da gente, sabe? De você acreditar em Nossa Senhora e o poder dela. Ela é uma intercessora de Jesus, né? Essa celebração, eu acho que não só para mim, mas ela é importante para todo o povo morretense. É uma festa tradicional, né, que antes era pouco participativa, assim, daí hoje vem gente de todo lugar, porque a devoção por Nossa Senhora do Porto é muito grande. Eu não imagino a minha vida sem ela. A imagem de origem portuguesa recebeu o nome de Nossa Senhora do Porto porque por volta de 1820 havia um porto em frente à igreja, onde passavam embarcações trazendo erva mate. O padre Luiz fala da importância da celebração e do momento que é considerado manifestação pública de muita fé. O povo é um povo de devoção, principalmente de devoção popular. Quando se trata de Maria, maior ainda. Então, portanto, para nós, aqui de Morretes, celebrar Nossa Senhora do Porto é a maior festa religiosa para nós aqui. O encontro com missa e bênção de carros reuniu moradores de Morretes e região. Bonita celebração, né? E você verá agora um belo encontro entre duas gerações e que resultou numa iniciativa para lá de positiva em Paranaguá, viu? Alunos de uma creche da cidade que fica no litoral paranaense foram passar uma tarde inteira no abrigo dos idosos. Além da troca de experiência, a visita serviu para animar os idosos que muitas vezes se sentem sozinhos, né, no dia a dia. Um encontro de gerações. Essa frase pode resumir o que aconteceu na tarde da última sexta-feira no abrigo dos idosos em Paranaguá. Cerca de 15 crianças, alunas da creche Perseverança, estiveram no abrigo dos idosos para presenteá-los com kits de higiene pessoal, mas, sobretudo, entregaram carinho. Houve um incentivo grande da parte deles e dos pais e nossas professoras. E, tipo assim, a gente viu que realmente eles sentem o amor de ajudar o próximo e isso cativa eles mais e mais para que o ano que vem outras professoras criem projetos melhores, né, como esse que a gente criou. Em cada quarto que as crianças passavam, deixavam um pouco de carinho e amor. Diversos abraços foram distribuídos e flagrados por nossa câmera. Segundo a professora, o projeto nasceu da vontade de levar até as crianças um convívio familiar e aproximação com os mais velhinhos. Incentivar a eles o amor ao próximo, né? Que isso é em primeiro lugar. Então, juntas nós três resolvemos fazer esse projeto, dar início a esse projeto, arrecadamos junto com os pais, né, de alunos, onde dali a gente montou kits de higiene pessoal, da qual nós estamos aqui hoje e resolvemos junto com eles também fazer uma apresentação para os idosos aqui do Abrigo dos Velhos. E as atividades desta tarde se encerraram com uma apresentação musical das crianças para os vovôs, como elas chamam. E eu acho que esses vovôs gostaram da apresentação. Preparamos a música, que é um ritmo bem suave, né? Aquele, né, balanço que sabemos, né? O que eles precisam, coisas calmas, né? Que acalme o coraçãozinho deles. Quem te viu aqui que eles se emocionaram até alguns em ver nossas crianças, né? Então, para nossas crianças é coisa nova. Cada criança pegou o seu instrumento, eles ensaiaram, afinaram e partiram para a apresentação. Essa senhora até entrou na banda das crianças. Enquanto elas se apresentavam, os vovós demonstraram muita felicidade e, no ritmo dos aplausos, agradeciam a dedicação.
Então nós fizemos uma aula ontem com eles, preparamos eles ontem, né? Falando sobre o próximo, por que devemos amar. Então eles têm já, não é só em casa que eles têm que aprender, não é só amor em casa. O que está fora, que está ao nosso lado também necessita da nossa ajuda, né? Então isso aí, então ensinar para eles a solidariedade, o amor, o carinho que tem que ter ao nosso próximo. Olha, de fato, né, os idosos muitas vezes são deixados de lado, principalmente quando vivem nesses abrigos. Não que as pessoas que trabalham nesses locais não deem atenção, e dão muita, né? Mas muitas vezes os próprios familiares acabam esquecendo deles lá. E aí, quando acontece esse tipo de visita, de fato, faz com que eles saiam da rotina e os anima muito. Então, iniciativas como essa são muito positivas mesmo na vida dessas pessoas que são tão importantes, né? Para uma família, para todo o nosso país, por exemplo, o nosso planeta. Os idosos são, sim, de extrema importância. Se nós estamos aqui hoje é por conta deles, né? Então, devemos, sim, dar toda a nossa atenção. Olha, o Ralhel de Franca, em São Paulo, recebeu a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno no último fim de semana. Momento de fé e adoração conduzido pelo padre Robson de Oliveira. Confira na reportagem da Daiane Rodrigues. Somos peregrinos deste mundo, romeiros do céu, para a luz eterna. Cantando bem bonito, somos povo de Deus. Muita animação, música, pregações e testemunhos de fé são presenciados no Ralhel de Franca, em São Paulo. Em sua 32ª edição, o evento reúne fiéis católicos de várias cidades brasileiras. Realmente, o objetivo do Ralhel é evangelização. Evangelizar através da música, evangelizar através das orações, evangelizar através das pessoas que aqui vêm, né? Então, os módulos todos, módulos de evangelização. O objetivo é esse, que a pessoa passe pelo Ralhel, tenha uma experiência com Deus e volte para casa transformada, com uma vida nova. São 3 dias de festa. Em um deles é realizada a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno, que já é tradição no evento. A celebração faz com que os devotos cheguem bem cedo no Parque de Exposições da cidade, para garantir um bom local. De crianças a idosos, todos se preparam para esse momento de louvor e adoração. Então, a cada ano, o povo espera a vinda da imagem peregrina, né, aqui no Ralhel. Como vocês vão ver, tanta gente que vem, que acompanha já pela televisão e que hoje, quem sabe pela primeira vez, vai ter a graça de poder ver ao vivo a imagem peregrina, não só pela televisão. Então, para o povo aqui de Franca, para as pessoas que vêm de fora, é muito importante. É como se pudesse tocar realmente no amor de Deus. Quem celebrou a Santa Missa foi o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Padre Robson de Oliveira, que ganhou a atenção de todos ao falar sobre a importância de Deus na vida de cada cristão. Deus acima de tudo. Eu devo ter Deus em primeiro lugar na minha vida, em detrimento até mesmo do sangue. A visita da imagem peregrina é um trabalho de evangelização que representa muito para o missionário redentorista. E a gente está aqui para se alegrar e trazer a mensagem do Pai nesse tempo tão bonito. É um trabalho que está muito além daquilo que foi, tenho certeza, a expectativa humana, e agora continua levando o Evangelho pelo Brasil e até fora dele. Para os romeiros é grande a emoção de poder participar dessa grandiosa festa e receber este ícone sagrado. A gente é uma bênção de Deus, né? O Pai Eterno pra gente, né? Tudo que eu peço pro Pai Eterno, proteger minha família. A hora que eu deito, a hora que eu levanto, porque a gente sem o Pai Eterno, a gente não é nada dessa vida. E adoro o Pai Eterno, agora muito já foi lá em Trindade. Principalmente para aqueles que receberam alguma bênção. Eu tive um acidente, acordei um dia, né, que eu fiquei em coma e, né, depois eu fiquei 3 anos e 8 meses internado no hospital, sem sair de lá. Recebi uma bênção e estou aqui na glória do Senhor. São momentos como a visita da imagem peregrina que faz com que muitos cristãos voltem para casa renovados e dispostos a testemunhar o amor do Pai. Do céu, glórias ao Divino Pai Eterno.
Gente, vocês já repararam toda a matéria que a gente traz sobre a visita da imagem peregrina? O quanto reúne de pessoas no local onde a imagem vai estar? Realmente, o amor ao Divino Pai Eterno é algo que só faz acrescer de norte a sul do nosso país, o que nos deixa muito felizes. Com certeza o Padre Robson também, né? Ele que é o grande precursor desse amor, dessa família de amor. É muito satisfatório mesmo para todos nós ver todas essas pessoas ali agradecendo ou então fazendo a sua prece ao Divino Pai Eterno durante essas visitas. É uma descentralização, né, da imagem do Pai que sai do santuário em Trindade, a capital da fé de Goiás, para todos os cantos do nosso país. É muito bacana mesmo. E olha, falando em Trindade, terminou nesse final de semana a festa da paróquia do Divino Pai Eterno lá na cidade. O Wilker Oliveira acompanhou para a gente. A festa da paróquia do Divino Pai Eterno terminou com uma linda procissão que saiu da Igreja Santa Luzia em direção ao Santuário Matriz do Divino Pai Eterno. Alimenta-se em graça e oração. Milhares de pessoas acompanharam a procissão como uma demonstração de fé e amor. Cada um aqui veio adorar ao Pai Eterno. Tudo como forma de agradecer, pedir ou louvar. A procissão é uma penitência, é uma caminhada. Assim como o povo de Deus caminhou, nós também caminhamos, pedindo perdão de nossos pecados e depois louvando e bendizendo o Senhor que está presente no meio de nós. Depois da procissão, uma grande missa campal foi celebrada na Praça da Igreja Matriz, momento de fé em que os filhos do Pai Eterno foram convidados a ter um encontro mais íntimo com Deus. Festa de amor e devoção ao Divino Pai Eterno. Veja bem que a festa de Trindade, né, é no final de junho para começo de julho. Aquela grande multidão, você que já participa conosco todo ano, né, a festa do Divino Pai Eterno, a tradicional festa do Divino Pai Eterno. E como nesse tempo da festa de Trindade, os paroquianos mesmo estão trabalhando, acolhendo aqueles que vêm de fora, estão lutando aí para manter a cidade organizada. Então a gente decidiu fazer a festa paroquial, que é também a mesma festa do Divino Pai Eterno, só que agora para aqueles que estavam trabalhando, conviverem e rezarem juntos. A festa da Paróquia Divino Pai Eterno começou no último dia 30 e terminou neste domingo, com o tema Muitos Membros, Um Só Corpo. Uma festa para os devotos do Pai participarem em família. Festa familiar que a igreja deve oferecer, uma festa onde todos possam se achegar, crianças, jovens, pais, mães de família, aqueles que lutam contra seus vícios, suas dificuldades, aqueles que vêm para agradecer a Deus, enfim, é um momento de confraternização. E depois da celebração, foi a hora da tradicional quermesse. Veja que ontem, todos os dias, com bingo, brincadeiras, confraternização, a gente primeiramente vai na igreja, reza a devoção ao Pai Eterno e depois faz essa grande convivência. Aí, linda festa, né? Viva o Divino Pai Eterno. E veja agora como foi o final de semana em Trindade, a capital da fé de Goiás. O fim de semana em Trindade, capital da fé de Goiás, começou de um jeito especial. Logo no sábado de manhã, o padre Robson de Oliveira apresentou a Palavra do Pai. Aqui na Palavra de Deus em São Tiago, nós vamos conseguir perceber como nós somos pequenos diante da grandeza do Senhor e como atitudes que nós temos em nossa vida podem nos denunciar como pessoas verdadeiras ou pessoas falsas. Devotos do Brasil inteiro se emocionam e aprendem. Pessoas como Antônio, que aproveitou o feriado nacional e veio de Itápolis, no interior de São Paulo, para participar deste momento de adoração e louvor ao Pai Eterno. É um momento muito grandioso. A gente vem participar, vem de longe, com muita fé e esperança de cortar mais valorizado, mais fé. O amor do Pai foi o que trouxe todas essas pessoas a este momento de intimidade com Deus. As palavras do padre Robson de Oliveira servem de consolo e esperança aos que participam deste momento único de fé e amor. Momento único, é um prazer muito grande estar aqui. Já é a segunda vez que eu venho.
E as 2 vezes eu recebi graças. O Padre Robson, ele é um ser humano, assim, inspirado por Deus, hein? Porque o que ele fala é uma coisa muito, sabe, a gente não tem como explicar, né? Porque quando ele fala na palestra, a gente quer ficar até o fim e ouvir mais ainda, porque é uma pessoa, um servo de Deus muito sábio, né? A gente tem isso com a gente, porque a gente é muito católico, e ele passa a mensagem do fundo do coração, da alma. Então, isso é muito importante. Por esse motivo que a gente é devoto fiel aos Divinos Pai Eterno. Cada pessoa que passa por aqui sai renovada na fé e com o coração cheio do Espírito Santo. Durante a conversa de hoje, o padre convidou os devotos a refletirem sobre a sabedoria. Sabedoria é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. É uma busca que nós, cristãos, e todos devem fazer na vida. É aprender, né? Não é só a sabedoria da inteligência que vem do saber intelectual, cognitivo, mas é a arte do bem viver, é a arte de viver conforme os ensinamentos de Deus, é um comportamento que equivale também àquilo que nós falamos, que nós ensinamos, que nós dizemos, que nós exemplificamos. É viver uma vida coerente. E isso é uma busca de todo mundo. E só a sabedoria que Deus proporciona, não os livros. Os livros ajudam, mas não proporcionam. Só Deus, o seu grande dom, na sua bênção, como Salomão pediu sabedoria, pode proporcionar àqueles que também o pedem. Ainda segundo o padre Robson, todo cristão deve viver em busca da sabedoria que vem de Deus. É uma pena que as pessoas muitas vezes buscam no racionalismo, nos livros, buscam na erudição, buscam sabedoria confundindo-a com esperteza. E a pessoa sábia, na verdade, é a pessoa prudente, é a pessoa cauta, que tem cautela, é a pessoa que busca servir a Deus utilizando das suas condições cognitivas, espirituais, das suas energias, e faz um discernimento correto. Salomão pediu por essa sabedoria, ganhou e ganhou riqueza em conjunto, sem mesmo tê-la pedido. Nós também, se a gente buscar a sabedoria na nossa vida, tudo mais vai vir por acréscimo e fará de nossa vida cada vez mais um caminho de felicidade, prosperidade, e a gente vai arrastando as pessoas com a gente com a felicidade de Deus. E a programação do fim de semana não acabou por aí. Às 8 da noite, o Fábio Falcão apresentou o Romaria Sertaneja, direto do Cine Teatro AFIP. Os convidados da noite foram o Trio Copacabana, o cantor Rafael Solins e a dupla Damião e Elizabeth. Minha querida, tu sabes quanto te quero, eu sou um moço sincero, e teu amor solicita. Romaria Sertaneja, né? Grande sucesso aqui na TV Pai Eterno. Um abraço para o padre e para o Fábio também, que apresentam o programa. Pessoal, nosso telefone aqui do jornal para você participar aqui conosco, viu? 62 é o DDD 3506-9800. 62-3506-9800. Inclusive, para você ter informações sobre como se associar à AFIP. Você pode usá-lo para sugerir reportagens aí também, né? E também aí as informações sobre a nossa associação, a nossa família de amor. Tem ainda o nosso e-mail, o endereço é o jbn@tvpaeterno.com.br, o nosso portal, acesse pelo endereço paeterno.com e as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, basta digitar no Face TV Pai Eterno e no Insta @TV Pai Eterno. A gente espera a sua participação. Muito bem, essas foram as informações de hoje do JBN. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos a nos encontrar amanhã às 8 da noite. Um bom descanso para você e até lá.